Olá, meu povo! Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela audiência e mais um episódio do Conecta Paraíba. Como sempre, tenho aqui ao meu lado meu amigo, meu parceiro, Flávio Figueiredo. Cadê o sino, Flávio? Não tem. Mas, rapaz... Boa noite, Paraíba. Só boa é noite, Carla nos abandonar que acontece um negócio. Hoje não tá... Mas olha, eu soube que as coisas já estão resolvendo, eu tô ouvindo por aí. Ei. Aê! Ativa o sininho, Paraíba. Manda esse link agora pra toda Paraíba. Aquele grupo do WhatsApp. Manda esse Manda link. pro grupo da família. Manda grupo da família, amigos, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Tu acha, rapaz? Ele é tão calmo. Que conversa, ó. Lembrando que esse sininho aqui, Xandão não pode mais ir atrás, porque foi da Disney. Ó, brincadeira. Ele pode, né? Cuidado. Ele não assiste, não. Escuta, ó. Agradecer a você, agradecer também aos nossos parceiros que estão junto conosco, acreditando nesse projeto. Mandar um abraço pro meu querido Glicério Feitosa, do Império Atacadista. Cesta básica que você quer, é feira que você quer, é feira que você vai encontrar. Acabei de vir de lá. Oxente, foi? Por coincidência, acabei de vir de lá, de verdade. Que bacana, velho. Fui lá que a gente tem um projeto aqui, Sim. Foi lá pegar umas cestas, porque... Que bacana. Preço e qualidade, só Glicério, Império Atacadista que tem. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você como cliente, tem como bater o preço e as condições dele? Tenham, eu digo porque eu já sei fui para disso. um monte, já fui para A, B, C. Inclusive o meu projeto, pra você ter ideia, o projeto que nós temos, é um projeto que nós temos que fazer cotação. Sim, preciso fazer cotação. Disparamos o e-mail e quando chega, é natural. Sim. Já vem, com A seleção é natural. É você natural. tem que vai lá e vai no menor preço. Porém, a gente exige marca, quantidade e é uma qualidade impecável. Tá vendo aí? Você, meu amigo, minha amiga, você é empresário, empreendedor, que tem aquela feira de acordo com a convenção da categoria, procura Glicério, você vai ver que ele tem os menores preços do mercado. E essa qualidade que o Flávio tá testando aqui, porque é uma mão dupla aqui. A gente é cliente dele e ele é cliente da gente, tá? Império Atacadista, gente em contato com... Paulo Neto, calma, minha gente. Você vai mandar mensagem para esse WhatsApp que tá aparecendo na sua tela. E amanhã, a equipe do Glicério, logo cedo, vai entrar em contato com você, mandando os orçamentos, mandando a cotação, esperando você, entregando na Grande João Pessoa. E se você brincar, em parte da Paraíba, viu? Dependendo da quantidade, ele manda os caminhões entregarem em vários locais do estado, tá certo? Império Atacadista é o melhor pra você. Mas por que você disse que hoje o programa acaba tão calmo aqui o nosso entrevistado de hoje? É porque o momento tá bem... O momento da política? Eu não sei se eu chamo de deputado ou chamo de pai de prefeito, ou de futuro prefeito, ou de vice-prefeito. O que é que você acha? Deixa eu perguntar a ele como ele quer ser chamado. Evásio Bezerra, você quer ser chamado de deputado, de pai de vice-prefeito, de futuro prefeito? Como é? Quem é hoje Evásio Bezerra? Bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo, boa noite, Flávio. Satisfação enorme poder participar do Conecta PB, que é a coqueluche da cidade. Os cortes que vocês fazem aqui são fantásticos, as visualizações, mas isso é um patrimônio que você, apesar de muito jovem, mas chegou realmente para ficar na nossa imprensa paraibana. Então, é prazeroso estar aqui, você dividindo a bancada com um empresário, um cara de visão que é Flávio. E eu prefiro que me chamem apenas Evásio Bezerra, que já tanto trabalhou e que ainda tem, graças a Deus, disposição de continuar trabalhando por João Pessoa e pela Paraíba inteira, principalmente daquelas cidades que acreditavam e que acreditam ainda hoje em mim. Então, graças a Deus, eu tenho força, tenho vitalidade, tenho saúde e muita vontade de ainda servir ao nosso querido Estado. Rapaz, isso aqui foi o que a nossa produção preparou sobre a carreira política de Evásio Bezerra. Só para você ter uma ideia, Evásio começou no movimento estudantil. Isso aqui eu tô dizendo de cabeça, tá? Porque isso aí eu sei. Evásio fez 5 vezes. Quando eu conheci Evásio tinha um bigodão. Era vereador de uma pessoa. 5 mandatos? 5 mandatos. 5 mandatos de vereador. Aí vamos lá. Também foi presidente da Câmara. Foi. Presidente da Câmara Municipal. Períodos.
Fui né? o primeiro presidente do país a ser reeleito, viu? Olha aí, tá vendo? Aí começou a carreira lá pelo PDS, foi do PMDB, hoje MDB, se filiou ao PSDB, deputado estadual já, 2 mandatos, né? Quarto mandato. 4 mandatos. 4 mandatos. 2 na suplência, né? Sim, isso, 2 na suplência, mas muito bem votado. Mas Isso. permanecendo também os 4 anos na Assembleia. Verdade, verdade. E agora também pode ser chamado pai do vice-prefeito Léo Bezerra, futuro prefeito de João Pessoa, porque todo mundo sabe, né? As pretensões do prefeito Cícero, disparado em todas as pesquisas de consumo interno e também as pesquisas que estão sendo publicadas, é o preferido do povo da Paraíba hoje para governar a Paraíba de 2027 a 2030. Então, se isso ocorrer, ele precisa deixar, se desincompatibilizar do cargo de prefeito. E aí, naturalmente, Léo Bezerra assume a prefeitura de João Pessoa. Vasco, com toda essa experiência, você já passou por vários perrengues, por vários momentos da política da Paraíba. Como é que você está vendo esse atual momento aqui do nosso estado? Olha, para mim não é nenhuma novidade. Como você bem diz, eu tive muitos desafios para enfrentar em minha vida. E tomar decisões que eram, obviamente, é uma redundância, mas decisões que teriam tudo a ver com o meu futuro. Mas eu sempre tive fé em Deus, primeiramente, e, acima de tudo, coragem de decidir. Eu nunca deixei para amanhã, eu sempre decidi na hora que tinha que decidir. E essa situação que nós estamos enfrentando agora, que você vai chegar e detalhar para os seus telespectadores e internautas, eu quero só lhe dizer, para mim será apenas mais uma. Porque foi assim quando eu tive que decidir entre Ronaldo Cunha Lima e José Maranhão, naquele fatídico episódio do Campestre. Né? Aí eu tive que decidir, quando rachou o PMDB à época entre José Maranhão e Ronaldo Cunha Lima. Eu optei pelo mais fraco, em tese na época, que foi Ronaldo, que terminamos, ou ele terminou, ou nós terminamos, perdendo na convenção. Eu cheguei a decidir quando eu era vereador de João Pessoa, segundo suplente de deputado estadual, isso de 2010 para 2011, e de repente, não mais do que de repente, recebi um convite de Ricardo Coutinho, de quem fui e sou amigo. Sentávamos lado a lado na Câmara Municipal no nosso primeiro mandato, em 1993. Apesar da nossa amizade pessoal, depois nós fazíamos parte da oposição naquela época, a Chico Franca, mas, e posteriormente eu vinha a ser governo com Cícero, e Ricardo, como todos sabem, era o cara que mais batia em Cícero. Eu ia defender. Diante disso, enfrentamos intempéries tremendas e terríveis que culminaram com um processo, eu em cima de Ricardo em cima de mim, foi toda uma vida. E, para minha surpresa, na eleição de 2010, eu fiquei na segunda suplência do PSDB, partido que votou em Ricardo naquela época por uma articulação Ricardo e Cássio. Eu divergi, eu votei em José Maranhão e, para minha surpresa, recebi um convite para assumir a Assembleia, mesmo na condição de segundo suplente. Os deputados assumiram em fevereiro e eu assumi em março. Ricardo convocou 2 deputados estaduais da sua base, à época eu acho que Manelo do Gera e Adriano Galdino, e eu ascendi a titularidade, passei os 4 anos, por uma decisão do então governador Ricardo Coutinho e também deferência de colegas deputados que se afastaram, dentre os quais, repito, o atual presidente da Assembleia, Adriano Galdino. E depois nós tivemos ainda o racha entre João e Ricardo. Foi muito difícil, não acho que foi fácil você tomar a decisão naquela hora, inclusive para mim, que fui líder de Ricardo Coutinho. Então, foram inúmeras as vezes que eu tive que decidir. E digo mais, quando eu fui fazer parte, assumir a Assembleia na condição de segundo suplente, em sendo adversário ferrenho de Ricardo, eu já disse, foram muitos os embates na Câmara de João Pessoa, eu, líder do governo, ou até presidente da Câmara,
Ricardo Coutinho como vereador atuante e com a língua pesada em cima de si, eu ia para defender, foram muitos embates. Mas aí, de repente, quando eu estava para ir para a Assembleia, eu era segundo suplente. Ou seja, Ricardo chamou 2 deputados. Se 15 dias depois ele decidisse fazer com que um deputado voltasse, eu tive que renunciar ao meu mandato de vereador, que ainda tinha mais de 2 anos, como vereador de João Pessoa, vereador da capital, um cargo cobiçado por muitos. Foi a única vez, Flávio, que eu fiquei, fiquei em casa 3 dias com 3 noites sem dormir. Eu pensava que ia virar zumbi. Eu nunca tomei na minha vida nenhum psicotrópico para dormir. Eu sou psicólogo por formação, sei que causa dependência e tudo mais, é outra história. Então eu passei 3 dias com 3 noites sem dormir, não conseguia dormir, até ter a coragem de decidir. E por confiar em Ricardo, como eu confiava, e ele também confiava em mim, a missão que ele me outorgou, eu decidi renunciar à Câmara, assumiu o hoje vereador Raoni Mendes, na minha vaga, e eu assumi a Assembleia como segundo suplente e passei a ser líder do governo Ricardo na Assembleia. E como eu estou dizendo, repara, Flávio, a decisão que eu tinha que tomar, renunciar um mandato de mais de 2 anos de vereador, eu que já estava no meu 5º mandato, teria com certeza uma reeleição tranquila, como diria o nosso saudoso Maranhão, e assumir a Assembleia, ficando nas mãos de um então adversário, pessoal e político, e se de repente Ricardo voltasse um deputado, bastava voltar um. Eu não seria mais deputado, não seria vereador, ia ser servidor público de salário mínimo nas mãos de quem? Do governador Ricardo Coutinho. Mas ele foi decente, ele foi correto comigo, como eu também fui decente e fui correto com ele. A Paraíba conhece bem essa história. Então foram decisões tremendas na minha vida que eu tive que tomar. E agora, pelo que se avizinha aí, pelo que nós podemos diagnosticar nesse momento, de um lado Cícero, do outro lado João, a Paraíba acompanha essa história, muito embora eu tenha sempre dito, e tenho que repetir aqui aos seus internautas, que nós não temos o quadro definido nem decidido ainda. Por quê? Porque, por enquanto, o que é real é a vontade de João de ser candidato ao Senado. Essa vontade, ela é clara, ela é cristalina para todo mundo. A vontade de Cícero também, de João de ser senador. Isso. E Cícero de ser governador. Mas para que isso ocorra, restam quase agora 7 meses, e eu tenho dito que 7 meses dá para você, Flávio, que é empresário e tudo tal, sabe que em 7 meses ele já fez muita coisa, onde ele evoluiu, em 6 meses, 7 meses ele resolve enquanto empresário. Se nasce um menino com 7 meses, nós temos aí cidadãos que nasceram de 7 meses, são altamente inteligentes, proeminentes, prósperos, têm uma inteligência invejável. Agora, 7 meses, Flávio, em política, eu que já tenho um tempinho de chão, 7 meses em política é uma eternidade. E o interessante, para não dizer que eu estou puxando para A ou para B, é que a situação de João e de Cícero, elas são irmãs siamesas. É a mesma. Ou seja, João, para ser candidato ao Senado, ele tem data certa para renunciar ao mandato, que é 7, no máximo, 7 de abril. Cícero Lucena, com a sua pretensão de ser candidato ao governo, ele tem também até 7 de abril para renunciar ao mandato. Aí, nós vamos ter, ocorrido isso, o tabuleiro aqui, como é que está o xadrez, e vamos ver como é que fica depois dessa decisão. Por enquanto, ainda é especulação, porque, como eu disse, e é firme isso e é forte. 7 meses em política é uma eternidade. Então, o político, todos os dias, não pense, não, a vida de político não é fácil. É mais de sabor do que alegria, sem nenhuma dúvida. Por isso que eu não queria que meu filho, Léo Bezerra, entrasse na política. Pelo cidadão que ele é, o temperamento que tem, a formação, o caráter, eu não vi assim muita a natureza. E eu lutei. Ele disse isso aqui. Isso que eu ia falar. Ele falou aqui. Para que Léo não entrasse na política, eu lutei. Por quê? Porque você, acho que já é pai? Sim. Né?
Se não for, deve estar chegando. Sim, Então, tá. o pai quer o que é melhor para o filho. E eu sei o que eu passei, o que eu sofri, o que eu enfrentei, um cara pobre. Eu perdi 2 campanhas para vereador também. Perdi 2 e ganhei 5. Então, eu sou um descendente unitário, diz assim, pai nobre, pai rico, filho nobre, neto pobre. Quer dizer, meu avô era rico, meu pai era nobre e nós ficamos pobres. E muitas vezes, eu não tinha dinheiro para botar combustível no carro para ir fazer campanha em João Pessoa. Perdi 2, mas com votação, a primeira vez, com 4 eleitos com menos voto que eu, e na segunda, com 5 com menos voto do que eu. Quando foi em 92, já pelo PMDB, que era aqui bem pertinho, viu, dos estudos, do belo estudo que nós estamos aqui, era bem pertinho aqui o PMDB. Então, aí eu me elegi por qualquer partido, já naquela época, em 92, eu obtive em João Pessoa 3.500 votos aproximadamente. Então, isso é um pouco assim da minha vida, da minha história. Eu não encontrei nada pronto. Hoje eu sou vereador, Léo é vice-prefeito, meu irmão Odon é vereador, mas nenhum por nomeação. É no braço, no suor e na luta. A gente, inclusive, eu lembro muito bem, Léo foi o nosso primeiro entrevistado aqui, né? Nos deu a honra de iniciar esse projeto com ele. Hoje nós estamos Hoje é o 10º. Cadê a nossa contadora? Hoje faltou o Carla. Carla é quem conta eu acho que esse é o 18º, é o 19º episódio, né? Desse nosso projeto ainda muito jovem, é embrião. E ele falou justamente isso, Evas, e contou também a história de como ele decidiu o primeiro partido dele. Que você disse, resolva. Pai, tem esse, tem... Ei, resolva. O problema é seu. Mas hoje não tem muito o que fugir. Você falou que está como deputado, tem um irmão vereador, tem um filho vice-prefeito e futuro prefeito. Eu concordo com você de que 7 meses é um tempo muito longo na política. Quem sou eu para discordar de uma pessoa experiente como você? Concordo em gênero, número e grau. Mas as coisas que estão acontecendo hoje parece cada vez mais antecipar esses 7 meses. Por exemplo, só para citar um caso, está vindo do seu próprio partido, PSB, ataques a Cícero. E, por consequência, a Léo, porque o Léo está na gestão com o Cícero e já mostrou várias vezes a fidelidade dele, não só a João Azevedo, mas também a Cícero Lucena. Como é que você, deputado, como é que você, pai, como é que você, experiente, já tendo que passar por tantas escolhas, vem em situação como essa em que seu filho está no meio do fogo cruzado, você deixa ele resolver ou parte para cima como um pai defensor também? São coisas aí um tanto quanto distintas, Paulo. Primeiro, eu quero dizer, você me dá uma grande oportunidade para dizer que Léo não deu causa absolutamente que o momento que nós estamos enfrentando. Todos sabem, ou talvez a maioria agora, depois da audiência que vocês têm, a população pessoense praticamente inteira e muita gente da Paraíba saiba que Léo foi eleito o vereador mais votado de nossa capital. Com muita luta, com muito trabalho, mas foi eleito o mais votado diante de inúmeras feras de um Duval Ferreira, que foi o segundo, e que Duval acho que tem 6, 7, 8 mandatos, sei lá. Comigo foram 5, né? Acho que Duval deve ter uns 7 ou 8 mandatos. Quer dizer, tudo cobra criada. Então, o que é que acontece? Léo não queria ser candidato a vice-prefeito. Foi o maior drama na minha casa. Vou contar o último capítulo. Eu, Odon e Léo, painho, eu não quero ser candidato a vice. Eu estou muito bem na Câmara, eu gosto do que eu estou fazendo, eu adoro o parlamento. Aí botava a mão na cabeça, isso é uma confidência que eu estou fazendo aqui, eu não quero. E o governador, Léo chegou ao ponto, acho que os portais, se você der um Google aí, você vai encontrar. Léo declarando apoio a Bruno Poeta, para que Bruno seria apoiado por Léo para ser o vice-prefeito de Cícero na época, a indicação do nosso grupo político. E aí ele não queria de modo algum. No capítulo final, pai, o governador, fui falar com ele, ele disse que quer que eu seja. Naquela época, Cícero era o 3º colocado nas pesquisas.
Léo tinha uma reeleição mais do que tranquila, estava iniciando sua vida pública, e no início mesmo da vida pública. E foi uma decisão difícil. Saímos de lá, ele olhava para o Dom, olhava para mim, tio, o que é que eu faço? Pai, o que é que eu faço? Digo, você, Léo, toma decisão. Disse, mas eu não posso desgostar o governador. Gosto muito dele, gosta muito de mim. Resumindo, no dia seguinte, isso com ele lá em casa, quando ele chega em casa, isso é uma confidência mesmo. A esposa dele, minha nora, Bruna, me liga. Disse, vai, estou aperreado aqui com o Léo. Aí isso que é, Léo, só tô vendo como ele tá aqui. Tá arrasado e tal, por conta desse negócio. Passa o telefone para ele. Eu disse, meu filho, eu não queria que você entrasse em política. Política é feita para homem e homem tem que decidir. Eu só quero uma coisa de você, que você decida. Se quer, vai agradar o governador e nós vamos juntos, eu, Odon, nossa família, os nossos amigos. Se você disser que não quer, vai desagradar o governador, mas não tem problema. Vida que segue, vamos para a luta, não tem nenhum problema com relação a isso. Aí contei a ele essa história de minha adversidade com o Ricardo, e eu já contei aqui, não vou reprisar. Aí eu contei para ele detalhadamente, a decisão era a minha vida que eu estava botando ali em jogo. Ora, eu deixava de ser vereador, deixava de ser deputado, e deixar de ser deputado, deixar de ser vereador e ser servidor público de salário mínimo no governo de Ricardo Coutinho. Então eu tive que tomar uma decisão que tinha tudo a ver com a minha vida, com o que eu construí. E aí ele parou uns 30 segundos e disse, pai, eu vou aceitar. No outro dia comunicou o governador, João Pessoa sabe de qual é salteado essa história. Vocês sabem também que foi uma luta dentro do nosso partido para que Léo se consolidasse como integrante da chapa, companheiro de Cícero na reeleição. Eu nunca censurei Paulo Neto. Você mesmo, uma vez me entrevistando, não me recordo o sistema que você... Acho que ainda é Correio, se não me falha a memória. Mas você perguntava, e aí, como é que fica? Tem muita gente querendo a vaga de Léo. Eu lhe digo, nesse caso, eu não perdi uma noite de sono. Por quê? Porque eu tinha certeza absoluta, pela amizade recíproca, obviamente, entre Léo e o governador João Azevedo, que Léo seria mais uma vez escolhido por João. Eu tinha certeza disso, pode acreditar. Foi na Correia. Eu nunca passei uma noite sem dormir, preocupado com isso. Eu não tinha essa preocupação, porque eu via a sinceridade dos olhos do governador e nas suas falas. Eu me sentia completamente contemplado com aquilo, então não tive dúvida. E em sendo assim, diante do afã de hoje, porque o que é fato? Se isso for o governador, disse ao governador que quer ser candidato a governador. O governador não gostou. Não há quem diga que o governador gostou. A sua reação posterior, ela foi incisiva. Não, se está em outro projeto, é a tábua de salvação da oposição, e a Paraíba conhece já a posição do governador. E, de repente, a coisa vira para Léo. Ora, não é querer agradar dois senhores, Flávio, mas é o seguinte, Paulo Neto, Léo tem uma gratidão, e eu tenho uma gratidão que eu não tenho como pagar ao governador João Azevedo. Eu não tenho como pagar. Como é que eu posso pagar ao governador? Dando o meu voto, indo para as ruas, como eu sempre fui na minha vida e na minha história, no sol, na chuva, no calor, no frio, defendendo o nome de João Azevedo, com unhas e dentes, independente de qualquer cenário. É o mínimo que eu posso fazer pelo nosso governador João Azevedo, é o mínimo. E Léo da mesma forma. Ora, o governador indicou Léo no primeiro e no segundo mandato. Léo tem um compromisso de gratidão com ele? Obviamente que tem. Mas Léo tem também com Cícero, porque você, Flávio, na proximidade, vocês aqui são até empresários. Paulo Neto, além de comunicação, ele é empresário também, ele tem empresa, tudo tal. Então, o que é que ocorre? Mas, de repente, quando vocês se uniram, vocês criam amizade, criam respeito. Isso. E consolidam uma amizade. Sim. Então, a gratidão que Léo tem ao governador, Léo tem a Cícero, não tenha nenhuma dúvida disso. Léo não deu causa. Não foi Léo que estimulou Cícero a ser candidato, não. Até porque não existia conexão.
A partir do momento que o Léo chegasse, Cícero, você está muito bem nas pesquisas, todo mundo só fala em você, o povo quer que você seja candidato. Se você dizer, a Piracicaba está pensando que eu sou bobo e querendo assumir a prefeitura nas minhas costas. Léo não deu causa a isso. Em momento nenhum, Léo se insinuou nesse sentido para Cícero. É uma decisão pessoal de Cícero de postular a sua candidatura. Passa por um grande momento. João Pessoa também sabe que vai enfrentar uma batalha pesada, vai ter a sua vida, mais uma vez, virada e revirada, como as políticas são na Paraíba, e que a que se avizinha não será diferente, pelo menos na expectativa que eu tenho. Mas Cícero também é um cara calejado, Cícero é um cara que aguenta pancada, e ele já demonstrou isso. Ele já demonstrou isso na campanha passada, a sua perseverança e a sua capacidade de reação, que não é para todo mundo não, viu, Paulo? Você sabe. Eu lembro, Neto. inclusive, Flávio, só para não perder o fio da meada, não perca seu raciocínio, por favor. Eu estava na Correio ainda, no dia que houve o episódio da prisão de Laura Emília Lucena. Em um debate. Né? No debate. O dia do debate. Sábado pela manhã. O debate era sábado à noite. Foi o horário reservado pela Record, para todo o Brasil. Meu irmão, todos nós dissemos, Cícero não vai pro debate. E nesse debate eu não tinha função E direta. ele tinha a maior justificativa do mundo. Claro, né? não tem tem- condições psicológicas. tem, claro. Todo mundo ia entender. Cara, eu vou dizer a vocês aqui. Não sei se Evásio pensa do mesmo jeito. Você lembra também daquele dia. Eu não tinha uma... Como é que eu posso dizer? Eu não tinha uma função específica no debate. Eu fui lá para ajudar meus colegas. Se eu não tivesse ido, eu não estava escalado para trabalhar no debate. Mas eu fui para ajudar os amigos. Foi Hermes, né, que intermediou. Foi, foi. Quando eu vi Cícero Lucena chegar e depois ao assistir o debate, eu acho que Cícero ganhou Ganhou aquele o debate. debate. Foi o melhor Foi debate de melhor, Cícero foi. Lucena. Pra mim foi o Na único que eleição. ele ganhou naquela Também acho. ocasião. Cara, Flávio, foi uma loucura, foi uma superação. Negócio. Ele batia em todo mundo que vinha contra ele. Ele batia e batia duro. E, cara, foi uma surpresa pra todo mundo. Foi. Não só ele ter ido Pra e a mim desenvoltura também. dele. Ali foi assim, para mim, foi o dia que ele provou Que estava preparado para. ao extremo. Foi o ali divisor foi- de águas mesmo da eleição. Ele fez de um limão uma limonada. Foi. Verdade. Para cooperar com a fala do nosso deputado, no dia que Léo esteve aqui nesse programa, exatamente, nem existe, Cícero nem tinha, não tinha anunciado Não, nada. não, nada. Não tinha nada. Sabe o que é nada? Exatamente. Você dê um Google aí, veja a entrevista, que foi a primeira. Eu acho que faz 5 meses, né? É. 5 meses. Veja lá e coopera. As palavras que Evásio está falando aqui agora é exatamente a postura dele nesse programa. Eu lembro, é verdade. Que ele poderia muito bem aproveitar a mídia, aproveitar a internet, que hoje em dia a internet ela alcança milhares de pessoas, mais às vezes direta e indiretamente do que uma TV aberta. E ele podia naquele momento alfinetar, deixar uma... Ah, meu prefeito, ele tem que ser mesmo, ele tá Não, bom. foi. Agora- Pelo contrário. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, eu não quero perder o raciocínio, vocês vão me permitir. Olha, pai é pai, mãe é mãe, obviamente, isso é uma redundância. Agora, eu conheço meu filho. E eu espero que quem chega a atacar, a soltar piléria, a cobrar, o tempo inteiro a provocar Léo, não provoquem. Eu estou dizendo aqui, não é como ameaça, não. Nunca fui de ameaçar ninguém. Nunca ameacei ninguém na minha vida. Eu estou apenas dizendo, não provoquem Léo, porque de repente, será que ele não tem? E ele tem, viu? Léo tem uma coragem que vocês não dimensionam, vocês não imaginam. Se provocarem Léo, para segurar, é muito pior do que provocar Evásio. Tenha nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Léo é um cara que tem um saco do tamanho do mundo, sabe levar pancada, tem humildade para receber a pancada, para receber a crítica, muitas vezes injusta. Mas não transformem Léo. Não quero que Léo se incorpore em mim.
Porque pode ter certeza que se me acham agressivo, e eu sou, eu nunca provoquei ninguém, eu nunca soltei pilera para ninguém, eu nunca ataquei a honra de ninguém, eu nunca ataquei a família. Passei isso para meu filho e eu contei a Luciano. Se você me permitir, de forma pública, eu vou fazer uma revelação aqui que eu nunca falei para ninguém. Todos se recordam que na gestão do Luciano tivemos aquela confusão da Lagoa e tudo tal, que quem denunciou foi Raoni. Léo se empolgou, jovem ainda no parlamento, convoca, isso é furo, viu? Convoca eu contei a Luciano isso quarta-feira passada, que hoje está fazendo 8 dias. Luciano está aí vivo para testemunhar. E aí Léo se empolgou e convocou uma coletiva lá na Câmara. E aí, quando eu soube, e ali atingia honra e família, coisa que eu sempre abominei, amigo. Sempre abominei. Pode dar Google aí nos meus... e eu tenho muita coisa da minha vida, da minha história em DVD do tempo de Câmara. Eu nunca ataquei ninguém. Agora, se pisar, vai receber. Então, o que é que ocorreu? Léo convocou uma coletiva. Quando eu soube da coletiva, eu liguei para ele. Léo, o que é isso? Não, pai, não sei o que. Eu digo, olha, o ensinamento que eu lhe passei. Família, honra, tem cheiro de sangue. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Não é o meu estilo, não é a criação que eu lhe dei. Eu, pai, o que é que eu vou fazer? Aí eu pedi a Raoni, que ele nem me atendeu. Digo, Raoni, contei o caso a ele. Queria te pedir só o seguinte, ele está vindo também para contar. Léo se empolgou, chamou uma coletiva. A imprensa vai para cima dele cobrar a coletiva, sei que vai. Me façam uma gentileza. Você chega para a imprensa e faz até um pronunciamento logo na Câmara, dizendo que pediu ao Léo para não fazer a coletiva, para ele não sair tão ruim. Raoni, daqui a pouco eu ligo para você, até hoje eu aguardo a ligação de Raoni. Ele não fez, e Léo também não fez a coletiva, atendendo ao conselho que eu lhe dei naquela época. Porque é assim. Então eu não permito, Léo fizer uma coisa dessa, ele está me contrariando duramente. Agora não significa dizer que Léo vai fugir do debate, não, amigo. Provoque. Insista em provocar, que você vai ver que o temperamento de Léo nesse aspecto é mais forte do que o meu. Não é porque ele é um cara bonachão, que evita o atrito, que evita a briga, que ele é covarde, não. Que ele é covarde. E se der um cascudo em Léo, ele me dá um murro na minha cara. Eu só tenho um filho. E é uma joia rara na minha vida. Se precisar dar a vida agora, se Deus chegar, só tem vaga para um, não tenha dúvida, Flávio, que eu digo, Senhor, pode me levar agora. Não é só a mãe que dá a vida pelo filho, não. O pai também dá, eu também dou, e tenho certeza que vocês dão, e muitos internautas que nos acompanham agora. Léo não deu causa a isso. Léo não vai ser desleal com o governador João Azevedo. Léo não vai ser desleal com Cícero. Não vai ser. Eu cheguei nesse projeto em 2011, amigo. Aguinaldo chegou quando? Em 2022. E aí, eu vou concordar com quem para me dizer e me convencer que Aguinaldo fazia parte do projeto? Mas não é a história do candidato não natural, isso, não, amigo. Evásio? Não, olha, absolutamente nada contra Lucas, ele é mais do que natural. É um direito dele. É um jovem, tem um temperamento muito parecido com o de Léo. O que é que eu tenho para atacar Lucas? Nunca, jamais. É um cidadão de bem, é um cara extremamente moderado. É interessante, eu sempre dizia isso, às vezes que eu encontrava a senadora Daniela, só olha, senadora, é uma coisa incrível que é a vida. Nós nos assemelhamos muito, porque Daniela não leva desaforo para casa. Eu digo que nós tivemos muitos embates na Assembleia. E ela, efetivamente, não leva desaforo para casa. Não leva. Ela diz na cara e tudo, ela não quer saber se é homem, se é mulher, se é senador, se é presidente. É do temperamento dela, da formação dela, é muito verdadeira. E eu acho o Lucas muito parecido com o Léo. Agora, Flávio, se de repente você se depara com uma situação que você vai ter que decidir entre Cícero e Lucas, vai ter que decidir. Ora, com que cara eu vou olhar para os meus eleitores, para os meus amigos, se eu disser, não, eu vou ser correto com o João e vou trair Cícero,
vou trair Cícero e vou votar em Lucas. Eu não tenho nada contra Lucas, amigo. Mas se eu estou numa situação que eu tenho que decidir, eu vou decidir com coragem. Agora eu vou decidir com quem eu mais me identifico. Léo fez parte da Força Jovem, da minha Força Jovem, que era incorporada a de Cícero. Léo tinha 12 anos de idade, amigo, naquela época. Cícero conheceu Léo criança, entendeu? Conheceu Léo criança. Nós temos uma amizade. Então, o favor que Léo tem e que vai pagar, se Deus quiser, se o governador permitir, nós vamos pagar, votando em João. Da mesma forma, nós vamos votar em Cícero, ou eu vou votar em Cícero. Léo não se pronunciou diretamente a isso, mas é aquela velha história. Não há como fugir a essa decisão que Léo não deu causa. Ô, Evásio, Léo disse uma coisa também. É a tese. Uma coisa muito interessante e que a gente até conversou recentemente nos bastidores, e você não só confirmava a informação dele à época, que é o nosso programa, como também ampliou, trouxe uma notícia nova. Eu queria que você trouxesse isso dos bastidores para ao vivo. Léo falou que Cícero disse várias vezes para ele que João Pessoa não tinha vice-prefeito. João Pessoa tinha 2 prefeitos. Claro. E quando a gente conversava sobre isso nos bastidores há alguns dias, Léo, à época, que disse que era o prefeito de João Pessoa que mais vezes tinha assumido... Do país. Aí você me trouxe essa notícia. Ele é o vice-prefeito que mais vezes assumiu o mandato do país. Não é da Paraíba, não. É do país. Como é que se paga isso? E Léo Só Não, aí, cara, é difícil. Nós demos causa a isso? Léo deu causa a isso? Não. É um fato da política. Aí como é que você vê quando uma pessoa do seu partido chega e diz assim: se não fosse João Azevedo, isso publicamente na entrevista, se não fosse o governo de João Azevedo, o governo de Cícero / Léo não tinha saído do canto de João Pessoa. É uma infelicidade desmedida. Não há régua que meça essa infelicidade. Não tem fita métrica, não tem trena do mundo inteiro que venha medir isso. Até porque parceria é parceria, amigo. Se você for ver o viaduto de Água Fria, a prefeitura está fazendo toda a parte de drenagem, toda a parte de jardim e de iluminação. É obra que ninguém vai ver, mas está lá no chão. Aquela pavimentação interna, que é a responsabilidade da prefeitura. Você vai para as 3 ruas. As 3 ruas, que é um cartão postal, você teve a ação do governo, do viaduto, teve. Mas toda aquela parte do parque, que é aquilo ali hoje, quem fez? O governador sempre dizia que era o prefeito. Agora pouca gente sabe disso, porque não há por que divulgar a irmandade entre João e Cícero, que fez muito bem a nossa capital. Agora mesmo a prefeitura está colocando toda a iluminação LED lá no centro de convenções. Isso é para João, é? Não é para João não, porque João não precisa disso não, amigo. É para Paraíba, é para João Pessoa. Se você parte para... o viaduto e a parte de mobilidade extremamente importante, que é a interligação entre altiplano e cidade universitária, ali tem a parceria, só 2 casas que o governo desapropriou, foi mais de 2 milhões de reais. E toda a parte vicinal, tudo que vai fazer a prefeitura é parceria, amigo. Agora, isso é o governador que está dando, é para Cícero, né? É para Cícero? Não. É porque ele dizia em praça pública que foi um esteio muito forte para a eleição e reeleição de Cícero, foi praticamente pelas mãos, inicialmente de Aguinaldo, mas eu tinha numa conversa que tive com o governador, eu sinto que Cícero tem vontade de voltar à prefeitura. É um grande candidato. Filia ao PSB, chama para ele vir para o PSB, mas tem umas dificuldades, quem sabe um dia eu possa contar essa história, qual era a dificuldade, não vou dizer para não ferir um amigo comum nosso, mas olha, a ligação dele com fulano de tal, eu digo, mas governador, isso não tem importância não. O que ocorreu? Aguinaldo foi e chamou, Cícero foi para o PP, e depois a parceria com o governador, que foi extremamente importante para o processo de eleição de Cícero. Agora, quando Cícero faz por João ou faz por João Pessoa, é o interesse da coletividade. Quando o João faz por João Pessoa, e tem dado uma grande colaboração,
em tudo por tudo, não pode ser diferente, porque João é pessoense. João é aqui, de nossa capital, morador, muito tempo aqui, incluindo as armas, que de repente era um técnico que já trabalhou em Bahia, que já trabalhou em Santa Rita, prestou inestimáveis serviços à prefeitura e que de repente, não mais do que de repente, sem disputar uma eleição de vereador, foi guindado à condição de governador e se transformou no gigante que é hoje, no conceito que a Paraíba e que João Azevedo tem no contexto nacional enquanto administrador e enquanto político também. Essa aqui é a grande verdade. Senti profundamente, e fui eu que levantei essa tese, quando Cícero foi, com coragem e com humildade, dizer ao governador, infelizmente eu tentei, mas o senhor não tem. Como é que a situação de João, Flávio, é muito difícil. Como é que João vai passar o governo para Lucas e vai dizer, Lucas, eu não quero seu voto não, eu vou votar em Cícero. Ele não pode fazer isso, nós compreendemos isso. E Cícero foi praticamente, não sei se você concorda comigo, foi praticamente expulso do PP depois daquela entrevista de Agnaldo Ribeiro lá verdade. na POP. Eu nunca tinha visto uma entrevista tão incisiva do deputado Agnaldo. Eu acho que ele preparou tudo ali, né? Todo o cenário. Estava em casa, né? Estava em casa e disse o que pensava dizer e o que era preciso dizer mesmo. A Cícero mostrou a porta dos fundos a Cícero. A vida é assim, a política também. Paulo, a questão de projeto, você não estaria aqui a essa hora, nem Flávio, se você não tivesse um projeto, né? A sua vida, você talvez, não sei nem como foi que você entrou na comunicação, mas quem sabe um dia eu possa fazer um podcast com você, inverter os papéis para conhecer os detalhes de sua vida. Mas com certeza eu já sei que você não vem de família nobre. Não. Você ralou e malhou também. Flávio não tem cara também não, viu? Não, foi pro bate. Mas depois eu dou entrevista. Não vamos criar, não. O entrevistado aqui sou eu, Flávio. Eu venho da beira da linha na Pedulice em Bahia e Flávio vem de Piancó. somente, da terra da minha esposa, no sertão. Então, cada um tem um projeto de vida. Tem um projeto. Nós temos uma obrigação, um dever moral de acompanhar João. Eu tenho, o Léo tem esse dever moral. E aí, quando o Cícero foi dizer ao governador, ele, muito embora, Paulo Neto, a vida é incrível, porque aquele ditado ele é muito real, quando diz assim, o desengano da vista é furar os olhos. Toda a imprensa falava que a pretensão de Cícero, tal, de ser candidato ao governo. Mas tem um momento da decisão mesmo, você olhar no olho e dizer, meu caminho vai ser esse. O governador não gostou. Pelas entrevistas do governador, Paulo, ele não gostou, mas não gostou nada da posição de Cícero. E Cícero saiu de lá um tanto quanto chocado, porque o governador disse pela imprensa. Disse a Cícero e disse pela imprensa, Cícero, você fez sua escolha. Você vai ficar com a oposição, você vai ser a tábua de salvação da oposição, e eu não acredito no seu voto. Talvez no seu voto, pessoas até com uma ironia, que não é nem propriedade do governador, com uma certa ironia, não sei se talvez venha seu voto. Se você quiser aparecer seu voto na urna, não é como é que você vai subir. Palavra do governador, Paulo. Sim. Me corrija se eu estiver exagerando. Foi inclusive na entrega daqueles veículos, aqueles carros escolares, né? Os ônibus escolares. Foi nesse momento, semana passada. O voto dele pode sair, mas não tem como acreditar. Ele vai para cima de um palanque, pedir voto para um candidato e pedir voto para mim. E aí foi quando eu levantei uma tese que eu não conversei com o veneziano. Paula, bem da verdade, o maior patrimônio que eu tenho é a minha palavra. Cícero nunca chegou para mim, nunca, para dizer, Hervásio, eu vou para o PMDB. Quem especula são vocês da imprensa, que devem ter elementos para isso. Eu, sinceramente, não tenho. O que eu sei da posição de Cícero, eu digo olhando para aquela tela ali, o que eu sei da posição de Cícero é que ele deixou o PP. Mas ele nunca chegou para mim e disse, Hervásio, eu vou para o MDB. Nunca. Ele me disse isso. Nunca me disse. Então, eu quero lhe dizer, e aí eu raciocinando cá comigo, pelo pouco que eu entendo de política, eu não vi nenhum articulador político falar sobre isso. Foi a primeira vez. Eu digo, e se de repente, veneziano, Cícero, se ele for para lá, não, só vai lançar um candidato e vai fazer composição com os outros. É interessante ou não é, Paulo? Isso não é a primeira vez que iria acontecer. Não é? Claro. Aí o cara diz, bem, eu vou ficar sozinho aqui, veneziano, tem o primeiro voto dele, e vai negociar
até com o João mesmo, porque o que se especula hoje, as pesquisas apontam que, a preço de hoje, os eleitos são João, pela ordem, E veneziano. e veneziano. Mas, amigo, quem é que pode subestimar? Se você quiser, Paulo, subestimar, subestime. Você também, Flávio. Fica os dois contra mim. Mas com a força que tem o Hugo Mota, ele não botou na boa pra brincar, não. Tu é amigo. doido, homem? Tu subestima, Paulo? Jamais. Eu não subestimo, não, amigo. Aquela caneta ali é muito forte. O quê? E muito potente. Então, na boa... Pronto, vou dar um exemplo. Quer que eu dê um exemplo aqui? E tem um discurso Quer que que eu não dê tem um nenhum exemplo? candidato ao Senado bem parecido. do Sertão, né? Não tem nenhum do Sertão. Guardado as proporções. Paulo Neto, se chamasse Paulo Neto lá na emissora dele, não aqui. Olha, eu vou fazer uma análise hoje dos atuais deputados que se reelegem. Fulano, Ciclano, Beltrano, talvez eu ficasse lá na rabeira mesmo. Mas se Léo viesse ser prefeito, um burro carregado de rapadura até o rabo é doce. Aí você me bota na lista ou não? Se Léo for prefeito. Um dos mais votados. Pronto. Aí eu pergunto a vocês, amigo. Vocês imaginaram, o nosso internauta aí já imaginou, todos os dias, Paulo Neto fala tem que estar fazendo um noticiário nacional, você tem que falar em Hugo Mota. Todo dia, se você abrir qualquer canal que você queira, canal fechado, canal aberto, Hugo Mota tá lá, ou de bem ou de mal, mas tá. Então é um nome hoje nacional. A força que tem, Paulo, é imensurável. Talvez os paraibanos não dimensionem a força que tem Hugo. E com a habilidade que tem Hugo, vocês já imaginaram um menino, acho que é 36 anos, 35, 36 anos, o cara sai da Paraíba, lá de Patos, um matutinho de Patos, e esse cara consegue passar por cima daquela raposa tudinho, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, tudo. Então esse cara se elege deputado federal e se elege presidente da Câmara Federal. Segundo mais votado presidente da Câmara da história. Não brinque não, esse cara é fera mesmo. Na boa não botou as unhas de fora ainda não. Botou não. Então nós temos que entender o seguinte, Paulo, e que sirva para reflexões de toda a classe política, o momento político que nós estamos vivendo. Ora, vou fazer uma outra reflexão aqui. João Azevedo, sem ter sido vereador, foi eleito governador da Paraíba em primeiro turno. Em primeiro turno. É verdade? Isso é fato, está documentado aí. De repente nós perdemos Efraim, de repente nós perdemos Veneziano, e era para Aguinaldo ser candidato a senador, não era? Era. Porque João fez uma opção. Ele tinha que optar entre Efraim e Aguinaldo. Eu fui e nós fomos lá para o Classe A esperar o anúncio de Aguinaldo, candidato a senador do nosso grupo. Amigo, fiquei com a cara no chão, porque quando chega lá, o discurso de Aguinaldo foi: não vou, porque não está unificado e eu não vou para senador. Só tu? Você precisava olhar o semblante assim. A sorte é que naquela época, foi na pandemia, João mesmo estava de máscara, né? Não dava para você fazer a leitura completa, mas o semblante era de terra arrasada. Não, tremendo. Nós ficamos e eu fiquei, Deus do céu. Perdeu Efraim para Aguinaldo não ser candidato a senador. E aí o que é que acontece? Pedro Cunha Lima, que teria uma reeleição difícil para deputado federal, perdemos a eleição, não sei, no primeiro turno, parece que o percentual, não sei se foi menor, do primeiro para o segundo turno. Tivemos a posição dos republicanos, que naquela época nós sabemos que se o republicanos, que chegou a flertar com Pedro, tivesse fechado o acordo, talvez a história da Paraíba fosse diferente hoje. Você concorda, Paulo? Sim, com certeza. Né? Com certeza. E os republicanos, leia-se Hugo e Adriano, decidiram que o governador continuaria a ser João Azevedo. Foi desse jeito. A minha leitura é igual. Pois é. Se tivesse feito o contrário, hoje... Se fosse o contrário, a história era diferente. Nós ganhamos no segundo turno, Paulo. Você é mais craque aí. Veja qual foi a diferença percentualmente. Percentualmente. Tá. E em números também. Acho que é importante para que reavivar aí a memória dos internautas aqui. Qual foi a diferença no primeiro turno, percentual e em votos, e qual foi a diferença no segundo turno. Eu sei que houve uma redução da lapada que nós levamos aqui em João Pessoa,
de 100 e tantos mil votos, nós caímos aí para 76, se não me falha a memória. Puxando pela memória mesmo. Então foi uma eleição muito acirrada. João teve 39,51 no primeiro turno, contra 23,92 de Pedro, uma diferença de 16, praticamente 16%. João teve no primeiro. João teve 838 mil, Pedro 508. Uma diferença de 330 mil votos pró João Azevedo, no primeiro turno. No segundo turno. Cadê, meu Deus? No segundo turno. Segundo turno eu sei que foi 5%, aproximadamente 117 mil. Foi. 52,51 para João, 47,49 para Pedro. 5%. 5%. Então é uma eleição muito De acirrada. 16 para 5. Isso mostra o quê? Que nós vamos ter mais uma eleição acirrada. Vamos sim, não é para dizer assim, não, já ganhou, está decidido. Ninguém ganha eleição de véspera. As eleições da Paraíba, na minha existência, como militante político, eu só vi uma que foi extremamente fácil, foi justamente do racha, do PMDB na época, e nós migramos para o PSDB, e o candidato do nosso grupo foi Gilvan Freire. Então ele teve uma diferença substancial, Maranhão e Gilvan. Ali foi protocolar aquela de 98, Verdade. né? Uma última pergunta. Você já estava acompanhando, né? Comecei a gostar de política, Evásio, sabe quando? Não tinha nem idade para isso. Mas na disputa entre Marisa e Lúcia Braga, em 94. Pois é. Foi, já comecei a gostar de política ali. A Paraíba é quem diz Ronaldo Humberto e Maris. Eu comecei a gostar de política, era incrível. Naquela época, Paulo Rosendo, talvez você já tenha estado falar, foi um ícone aqui da nossa radiofonia. E eu ficava com um lápis e um papel, logo que eu fui alfabetizado aos 6 anos, anotando a votação de Valdir Bezerra, que era meu primo, anotando a votação de Valdir Bezerra, de Valdir e de Clóvis Bezerra. Clóvis. Que eram primos, eram nossos parentes, e eu ficava ali anotando e tudo tal. Me lembro até de alguns nomes simbólicos aqui de João Pessoa. Eu ficava anotando um por um ali, não incentivado por meu pai. Eu fazia aquilo de uma forma bem espontânea mesmo. Eu tinha 9 anos. Na época, já gostava dos jingles, já comecei a gostar de eleição em 1994, na disputa para o governo do estado. Cedo, né? Foi cedo demais. Fala, Flávio. Já estamos em momentos finais já. Já faltam alguns minutos para a gente acabar. Nem meia hora, não? Não, rapaz. A última pergunta, que assim, a gente começa, os bastidores, a gente fica falando, não eu e o Paulo, eu e um amiguinho comum nosso. Sim. A gente vê isso, eu não sei se você tem essa mesma leitura, que tem pessoas, não vamos aqui citar nomes, claro. Tem pessoas que estão aproveitando esse momento para duas coisas. Querer, vamos dizer assim, usar Léo como um boi de piranha, dizendo entre parentes que ele é o pivô, vamos dizer, de uma situação, mas a principal situação que a gente estava comentando. Tem pessoas que estão aproveitando esse momento para se autopromover ou para trazer, fazer como a gente costuma dizer, criar palco, ter mídia. Sim. Né? Tá aproveitando esse que talvez nem o governador está gostando dessa situação. Na sua visão, você também tem essa leitura ou parecido? Ou realmente, enfim... Tem muita gente metendo a colher nessa... Como você mesmo disse, nem o próprio João, muitas vezes, nem o próprio Cícero falam. E aí tem muita gente falando, principalmente pro João Azevedo. Eu vou ser cruel aqui na minha resposta com o Flávio. Sim. Flávio, você está preparado? Eu vou ser cruel, viu? Flávio só faltou dizer o nome. Só faltou dizer o nome. Mas deixa eu dar um exemplo aqui também. Bom dia, Catibete, de quem tem caráter, quem tem postura. Eu disse aqui, e é interessante como quem conhece a minha vida e a minha história, os meus maiores amigos, Flávio, eu conquistei na adversidade. Todo mundo acha que eu briguei mais na Câmara com o Ricardo Coutinho, a época que nós éramos vereadores. Sim, não foi não? Não. Com quem eu mais briguei foi com um cara chamado, um dos vereadores mais completos, o cara que eu convivi com ele, foi Avenzoar Arruda,
que é hoje meu amigo e irmão, Avenzoar Arruda. O que ele tá fazendo, Evásio, hoje em dia, hein? Avenzoar é do IFPB, foi diretor lá, não sei se no campus de Cabedelo, é um cara de uma inteligência privilegiada. Até hoje eu gosto de sua amizade. Com a modernidade a gente escolhe, eu não vou dizer tudo, com a modernidade, se brincar, você não sabe nem o telefone de sua mulher. Você até, meu amor, aí você já toca ali, acabou, você não sabe nem decorar. Se não souber, viu, você leva uma pizza. O dela eu sei. Não, eu estou dizendo assim, para ficar bem caracterizado isso. Mas eu sei o telefone de Avenzoar, não vou dar o prefixo, é 2880, o telefone dele. Então, é não, eu não tenho outro mesmo. não. É amizade mesmo. Eu tenho tá uma na amizade. Cabeça. Ricardo Coutinho, nós brigávamos feito cachorro, na expressão bem forte, mas aquilo é a vida, é o parlamento, isso é a vida. Vou dar, não sei se a gente tem mais 2 minutos. Tem sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que, na época de gestão de Cícero, aquela história do IPTU, e foram os militantes do PT e de Ricardo naquela época, que tocaram fogo na Câmara, umas bandeiras lá no plenário. Eu lembro demais, homem. Meu amigo, olha. E eu e Ricardo, nós pegamos um cacete desse da tampa voar. Mas olha, se tivesse armado ali, trocava faca, trocava bala, tudo, porque foi muito acirrado desse dia. Terminou a sessão, as sessões na Câmara, e até, no mínimo, 14 horas. Era 2 horas da tarde. Era. E aí, quando termina a sessão, aí eu vou sair no estacionamento, o calor ainda da discussão. Ricardo sempre me chamou de Bezerrão. Aí ele chegava, Bezerrão, vai almoçar onde? Eu disse, aqui atrás. Era comida aquilo, uma casa que tinha um restaurante por trás da Câmara. Chegando no restaurante, eu fiz meu prato, sentei, Ricardo fez o dele, sentou do meu lado. Daqui a pouco, um cidadão que estava na galeria, fazendo o prato dele, ele ficou assim, como de um matuto, estatelado mesmo. Rapaz, o que é isso aqui? Aí eu disse, o que, amigo? Quer sentar? Ele disse, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Eu disse, o que foi, amigo? E o cara também olhando, aí ele disse, rapaz, você estava ali agora, quase trocando faca, tapa, tudo, e a gente discutindo também lá na galeria, e vocês cinicamente vêm almoçar junto aqui agora. Aí eu disse, amigo, isso é o parlamento, mas era assim, é assim. E tem que ser assim. Então, eu nunca censurei, nunca critiquei ninguém, porque muitas vezes, eu disse até na tribuna da Assembleia ontem, de que quando quiseram comer o fígado de Léo, eu não saía atirando em ninguém, nem brigando com ninguém, não. Eu disse, olha, é normal, não, o partido tem que ter candidato. Tudo bem. Eu não queria, porque achava que nós não teríamos musculatura, principalmente com os nomes que apareciam, para enfrentar Cícero. Não, a gente tem que lutar, porque a gente não tem musculatura para isso. Mas eu nunca saí atirando em ninguém, tentando desqualificar quem quer que fosse. Então eu acho que a injustiça hoje com um cara, esse é meu filho não. Mas quem conhece Léo sabe que Léo é um doce de pessoa. Léo evita briga, Léo evita confusão, é um cara que procura sempre conciliar, é um cara que é da natureza dele, da formação dele, de não brigar, de não discutir, de não ser agressivo com ninguém, de não ser desrespeitoso com ninguém. Então, um cara que tem uma postura que Léo tem, rapaz. Aí, de repente, pressão o tempo inteiro, tudo tal. Não, amigo, não é por aí, não. Nem naquela época Léo agredia ninguém. Quando ia uma reunião do PSB, amigo, era uma claque aplaudindo um e, se brincasse, até vaiando o Léo. Léo aceitou aquilo primeiro com tranquilidade, com humildade e com sabedoria também, amigo. E com sabedoria. Então, a criação que eu e a mãe de Léo demos a ele, é que ele tem essa postura e esse comportamento. Agora, não assanhe, não. Não exagere, não, que vocês vão ver um outro Léo. Vocês vão ver o Léo que vocês não conhecem. Não conhece não nem catuque, quando o Léo foi, nem quando o Léo foi líder da oposição contra Cartacho? Não, de jeito nenhum. É mesmo, Evásio? Não, olhe, é como de um matuto, olha, me ajude, não aperrei não, que vocês vão ver outro Léo, tá certo? E lógico que eu vou estar liderado para tentar acalmá-lo, né? Eu vou estar... Vai ser o contrário, é? Vai ser o contrário? Pode ser. Evásio é o mais... É Léo que nem pai. Ele dizendo com toda sinceridade do mundo, sinceridade da minha alma. Eu não estou aqui ameaçando ninguém. Não, claro. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não acho que isso seja correto. Eu estou só dizendo que arranjem uma outra forma
Mas cobrar de Léo o quê? Vamos admitir o seguinte, Paulo, que fique para reflexão do telespectador. Você já imaginou se fosse outra pessoa no lugar de Léo? Não podia ser outro? Claro. No lugar dele? Não quiseram? Ou queriam ser candidato a prefeito ou queriam ser vice-prefeito de Cícero. Será que quem estivesse nesse lugar agiria diferente da forma como Léo está se propondo e proclamando a Paraíba como é que vai agir? Eu acho que já tinham chutado o pau da barraca já faz tempo. Pois é, então é aquela velha história, amigo. O projeto de Cícero, ele não se conflita ou não se confronta com o de João. Não se conflita. E eu vou finalizar aqui, me permitam dizer, eu não tenho nada contra a Aguinaldo, não tenho nada contra a senadora Daniela. Nada, absolutamente nada. Meu voto pessoal, meu voto foi na senadora Daniela. Ela sabe disso que foi. Ela sabe disso. Então, eu não tenho nada. O que é que eu posso ter contra Lucas Ribeiro? Nada, amigo. Agora, eu tenho compromisso com o João. Eu assumi compromisso com quem mais? Eu votei em João e João tinha um vice que era Lucas. Não fui eu que botei, não, amigo. Ninguém nunca conversou comigo a esse respeito, não. Nunca ninguém me chamou para dizer, ó, o candidato vai ser João, Ricardo Coutinho disse, o candidato é João, nós vamos com o João. João disse, o candidato sou eu, nós vamos com o João. Agora, eu não contribuí, não fui chamado para nada, não tenho Hervásio. Eu não falo por Léo, falo por mim. Eu não tenho compromisso, eu tenho compromisso com o João. Não tenho compromisso com o Aguinaldo, não tenho compromisso com a Daniela, nem tenho compromisso com o Lucas. Essa que é a minha vida, a minha história e a minha trajetória que não tem como mudar, não vai mudar. Hervásio, a gente queria agradecer demais, né, Flávio? A tua presença aqui. Dizer que os microfones estão sempre ligados, as câmeras também, para que a gente possa voltar a bater um papo em breve. E aproveitar esse dia também desejar a você muitos anos de vida, saúde, felicidade, aniversário do nosso convidado, Hervásio Bezerra, que Deus continue lhe protegendo e lhe conceda ainda bons e longos anos de vida nessa terra e na política, que por mais que você seja psicólogo, o que você gosta de fazer mesmo é política. Sem dúvida, é sempre prazeroso vir aqui parece que eu estou me sentindo agora, Flávio, em casa, viu? Primeiro nas instalações dessas extremamente modernas, e dialogar, conversar. Aqui nós não estamos nem numa entrevista, nós estamos numa conversa extremamente assim, descontraída. Eu saio daqui com certeza maior do que cheguei. E agradecer a você, Flávio, lhe parabenizar pelo empreendimento. Já são muitos podcasts, não apenas o seu, Paulo Neto, que é gravado aqui no espaço extremamente moderno. Sim. E nesse clima maravilhoso aqui dessa sala que é contagiante. Eu lhe agradeço de coração, lhe parabenizo a você enquanto empresário também do ramo de comunicação, a Flávio, que é um cara empreendedor, corajoso. Na vida você não faz nada, se for frouxo não vai para canto nenhum. É a capacidade e a coragem de decidir. Você tem que decidir mesmo. Antes de entrar no ar, nós estávamos aqui, Flávio fechando o negócio. Foi, rapaz. Grosso, amigo. É assim, assim, assim. Venha só se for fazer isso. Não for, tchau. Pronto, acabou. Então é esse cara que a gente respeita e que admira. Isso é na política e é na vida mesmo. O homem tem que decidir. Mas decidir com coragem, com capacidade e decidindo por aquilo que você acredita. Que eu acredito. Se não for assim, não vai dar certo. Vale não, pena não. Então agradeço a vocês e agradeço muito aos seus internautas aí espalhados pelo mundo, né? Não é apenas pela Paraíba. Tem gente aonde? Tem gente de Portugal acompanhando a gente agora. Manda recado, estamos aqui ouvindo, vendo, top. Brasileiros que residem lá. Show de bola. Bom Parabéns. demais. Muito obrigado, Obrigado, Hervásio. Obrigadão mesmo aí. E aqui as portas não estão abertas, não. Escancarada, né? Ô, coisa boa. Ei, simbora? Simbora. Mais um, terminamos. Vai buscar o carro. Tchau. Simbora. Tchau, Paraíba. Até mais, Paraíba. Obrigado.